Gênesis 38, versículo 1. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com uma adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua, e ele a tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e ele chamou seu nome E ela concebeu novamente e teve um filho, e ela chamou seu nome Onã. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Esses versículos querem dizer que o afastamento de Judá, enquanto Jacó lamentava por ter sido motivado por uma combinação de forte sentimento de culpa e ira com seus irmãos. Continuando o quadro escuro dos filhos de Jacó, iniciando no capítulo 36, Judá rejeitou a tradição matrimonial da família pactual e tomou a filha de um certo cananeu. O casal gerou 3 filhos: vigilante, Onã, força ou vigoroso, e Selá, retirado do ventre. Versículo 6. E Judá tomou uma mulher para e seu primogênito, cujo nome era Tamar. E primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E Judá disse a Onã: Entra a mulher de teu irmão e case-se com ela, e levanta a semente do teu irmão. Esses versículos querem dizer que, de acordo com a tradição do Antigo Oriente Próximo, Judá tomou uma mulher para seu filho A ausência de qualquer identificação étnica para a esposa de Tamar, palmeira, pode iniciar que ela não era uma cananeia. Uma vez que Judá foi mau aos olhos do Senhor, ele o matou. O julgamento de Deus sobre os pecados nem sempre é imediato, mas há casos no Antigo e no Novo Testamento, presumivelmente por toda a história, em que Deus aplica a justiça de maneira imediata e definitiva. Ele morreu antes de gerar filhos. O costume do Antigo Oriente Próximo requeria que o cunhado da viúva se casasse com ela e gerasse descendência. A esta seria contada como o herdeiro morto. E Onã sabia que a semente não seria sua, e aconteceu que ele entrava à mulher de seu irmão. Ele o derramava no chão, para que ele não desse semente ao seu irmão. E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora: Permanece viúva na casa de teu pai, até que, Selá, seu filho, seja grande, pois ele disse, para que, porventura, ele não morra também, como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa do seu pai. Esses versículos querem dizer que Onã, entretanto, compreendeu que a semente não seria sua, e assim decidiu praticar um ato conhecido mais tarde como onanismo, o nome dado em decorrência da ação de Onã, aqui para evitar a concepção. E a coisa que ele fez desagradou o Senhor, por isso ele o matou também. Com 2 filhos mortos enquanto casados com Tamar, Judá temeu que Selá viesse a morrer se ele cumprisse a responsabilidade com a sua cunhada. Consequentemente, Judá a enviou para viver na casa de seu pai, com a desculpa enganosa de que Selá ainda não era de idade suficiente para tal compromisso. Versículo 12. E no decorrer do tempo morreu a filha de sua mulher Judá. E Judá foi confortado e subiu até que os tosqueadores de ovelhas em Timã, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e contaram a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobre Timã para tosquear suas ovelhas. E ela tirou de si suas vestes de viuvez e se cobriu com o véu. Enrolou-se e sentou-se em um lugar aberto que fica junto ao caminho de Timã, porque ela viu que Selá havia crescido e não havia sido entregue a ele por esposa.
Quando Judá viu ele, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto a sua face. E ele se voltou a ela junto ao caminho e disse: Vem, rogo-te, e deixe-me entrar em ti. Pois ele não sabia que ela era sua nora. E ela disse: O que me darás para que possas entrar em mim? E ele disse: Enviarei-te-ei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás um penhor até que eu envies? E ele disse: Qual penhor eu te darei? E ela disse: Teu selo, as tuas pulseiras e teu cajado, que está em tuas mãos. E ele o deu a ela e entrou nela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi, e colocou de lado seu véu, e pôs as vestes da sua viuvez. Esses versículos querem dizer que mesmo depois de Selá já ter crescido e estar qualificado para o casamento, Tamar permanecia viúva. Nesta mesma ocasião, morreu a mulher de Judá, tendo sido enganada por Judá anteriormente. Tamar astutamente tratou de ludibriar o seu sogro. No propósito de conseguir que Judá cumprisse sua obrigação familiar de gerar um herdeiro para Er e removesse o estigma de sua condição sem filhos, Tamar aparentemente soube do caráter imoral de seu sogro. Assim, ela tirou de si suas vestes de viuvez, sinais de lamentação, e se cobriu com um véu. Colocou-se sozinha junto ao caminho de Timã, duas fontes, e ela sabia que Judá passaria e se fez passar por uma prostituta cultural à beira da estrada. Ainda que as relações sexuais com uma nora fossem proibidas na lei israelita, que foi escrita séculos depois, Judá não a reconheceu e assim lhe fez uma proposta indecorosa, como prova de sua disposição de pegar logo que tivesse dinheiro em mãos. Judá teve que entregar a Tamar o seu selo cilíndrico, entre os outros itens. Tendo alcançado seu objetivo ao ficar grávida, Tamar voltou para casa e, por ora, pôs as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o Adulamita, para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho? E eles disseram: Não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E ele voltou a Judá e disse: Não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta nesse lugar. E Judá disse: que ela o tome para si, para que não sejas envergonhado. Eis que enviei esse cabrito, e tu não a encontraste. E aconteceu que quase 3 meses depois contaram a Judá dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se também. Eis que está com o filho da prostituição. E Judá disse: Trazei-a e seja ela queimada. Mas enquanto ela trazida, enviou-a a dizer seu sogro: Do homem a quem estas coisas pertencem, estou grávida. E ela disse: Reconhece, suplico-te, de que não são estas coisas, o selo, as pulseiras e o cajado. E Judá os reconheceu e disse: Ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei Selá, meu filho, e ele nunca mais a conheceu. Esses versículos querem dizer que quase 3 meses após o fatídico encontro, Judá foi informado de que sua nora estava grávida, uma vez que Tamar era obrigado a permanecer casta e disponível para se casar com Selá. O pai de Selá ordenou que ela fosse queimada viva. É uma pena que em tempos posteriores foi reservada para pecados sexuais depravados na lei de Moisés. Antes, no entanto, que ela pudesse ser executada, Tamar informou os seus pretensos executores de que estava grávida do homem cujo seu selo cilíndrico está nos seus cuidados. Confrontado pelo indisputável evidência de sua responsabilidade pela gravidez, Judá admitiu que ela era mais justa do que ele. Judá a defraudara ao negar-lhe o direito de se casar com seu filho Selá. 27. E aconteceu que no tempo de seu parto, eis que havia gêmeos em seu ventre.
E aconteceu que, quando ela deu à luz, pôs para fora sua mão, e a parteira tomou e amarrou sua mão fio escarlate, dizendo: Este saiu primeiro. E aconteceu que, quando ele puxou de volta sua mão, eis que seu irmão saiu. E ela disse: Como foi que rompeste? Esta brecha seja sobre ti. Por isso seu nome foi chamado Pérez. E depois saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate sobre a sua mão, e o seu nome foi chamado de Zerá. Esses últimos versículos quer dizer que 6 meses mais tarde descobriu-se que Tamar carregava gêmeos em seu ventre. A linguagem reflete o nascimento de Jacó e Esaú. O nascimento foi complicado porque um dos bebês pôs a mão, não a cabeça como é normal, para fora do ventre. A criança puxou de volta sua mão para dentro da mãe. Quando se recolheu, seu irmão efetivamente saiu primeiro, obtendo para si não apenas o direito da primogenitura, mas também o nome de Pérez, e rompedor ou brecha. Seu irmão, nascido atrasado, com o fio escarlate sobre sua mão, recebeu o nome de Zerá, que clareia ou que brilha. Pérez, mais tarde, seria mencionado como um antepassado tanto de Davi quanto de Jesus.